Naquele tempo, Maria disse: a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria. Minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria. Queridos irmãos e irmãs, neste tempo no qual nos preparamos para celebrar a memória do mistério da encarnação, o Natal do Senhor, a Igreja, em sua liturgia, nos convida a contemplar a Virgem Maria. Porque, como nós ouvimos neste maravilhoso cântico, esta belíssima página do Evangelho de São Lucas, o Magnificat, verdadeiramente o Senhor realizou maravilhas, o Senhor realizou grandes coisas na vida de Maria. Maria é uma mulher de fé, é uma mulher de oração. Maria é uma mulher que pela fé está ligada ao projeto salvífico de Deus. Foi escolhida para ser a mãe do Filho de Deus, a mãe do Salvador. E também na fé, ela disse sim, fiat, faça-se em mim segundo a palavra do Senhor. E nela, a grande obra que Deus realizou em Maria, depois dela ter sido concebida sem o pecado original, é a Imaculada Conceição. A grande obra que Deus realizou em Maria foi a encarnação do Verbo de Deus em seu ventre. Pela encarnação do Verbo de Deus, Jesus se manifestou ao mundo como Salvador, Salvador da humanidade, Redentor da humanidade. Mas tudo isso, meus irmãos, aconteceu porque Maria, mulher de fé, mulher sintonizada
com o projeto salvífico de Deus, ela deu o seu sim. Ela se abriu. Ela se entregou à vontade do Senhor Deus. Verdadeiramente, neste Magnífica, neste cântico de Maria, ela pôde reconhecer que foi a escolhida. Ela pôde reconhecer que nela o Senhor realizou grandes coisas. E é interessante que neste cântico, depois que Maria abre o seu coração para engrandecer o Senhor, para louvar o Senhor, porque realizou nela grandes coisas, porque verdadeiramente Deus realizou nela maravilhas, Maria, ela faz memória da história da salvação. Como nós ouvimos neste seu cântico, ela diz: Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Neste pequeno trecho, Maria faz memória da história da salvação. É uma síntese realmente breve, mas preciosa. Porque Maria olha para a história da humanidade não como uma história qualquer, não como uma história onde ocorrem as sucessões de fatos, acontecimentos. Não. Ela percebe na história a manifestação de Deus. Apesar do mistério da iniquidade, apesar do pecado humano, apesar das ingratidões do coração humano em relação à bondade de Deus, Maria, ela olha para a história como lugar da manifestação da providência, do amor, da santidade de Deus. Desde Abraão, ela reconhece a presença misteriosa, mas esta presença prodigiosa de Deus na história da humanidade. No entanto, esta história, ela tem um vértice. Esta história, ela tem um momento de plenitude. Qual é o momento da plenitude da história da humanidade? Qual é, meus irmãos? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Maria louva o Senhor, faz memória da história da salvação, reconhecendo as manifestações de Deus nesta história, mas ao mesmo tempo ela reconhece que esta história tem uma plenitude. Esta plenitude tem um nome. Este nome é Jesus Cristo, o seu Filho. O seu Filho. Irmãos e irmãs, devemos nos preparar para o Santo Natal, preparando-nos. De que modo? Aprendendo com Maria o que significa viver a vida cristã. Aprendendo com Maria as lições do louvor e da gratidão a Deus. Aprendendo com Maria esta belíssima lição de olhar para a história da humanidade. E aqui um detalhe muito importante: olhar para a nossa própria história